O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe desse mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, uns gregos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, os apóstolos ali, se podia chegar próximo de Jesus. E falaram: gostaríamos de ver Jesus. Gostaríamos de ver Jesus. Essa frase os apóstolos deviam escutar a todo instante. Quantos se aproximavam de Jesus, e os primeiros ali, além de discípulos, eram também seguranças de Jesus, Eram os primeiros a escutarem o que as pessoas pediam, E essa frase deveria a todo instante os apóstolos escutarem. Queremos ver Jesus, queremos nos aproximar de Jesus. Quantos queriam ver Jesus e se aproximar dele? Alguns o procuravam porque o viam como um profeta, outros porque eram seguidores de João Batista e começaram a segui-lo logo após. Quando Jesus perguntou, o que dizem de mim? Alguns dizem que é profeta, outros dizem que é Elias, João Batista. Alguns porque realmente viam e percebiam que ele era o Messias. Outros porque, ao ouvirem as palavras de Jesus, perceberam que ninguém tinha palavras como aquele homem. E só ele tinha palavras de vida eterna, como Pedro falou um dia. Muitos foram embora no momento que Jesus falava mais fortemente sobre a sua paixão, sobre dar a sua vida, o seu sangue, a sua carne. Muitos começaram a ir embora e Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, nós não iremos embora, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Quantos seguiam Jesus e queriam se aproximar dele para ouvir mais de perto as suas palavras? Alguns seguiam sabendo que ele não tinha lugar para reclinar a cabeça, que poderiam ir de um lugar para o outro e não teriam lugar para dormir, porque o Filho do Homem, como o próprio Cristo falou, as raposas têm tocas, os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqueles que seguiam é porque realmente queriam estar próximo dele.
outros porque buscavam sinais. Quantos pediam sinais a Jesus? Semana passada nós vimos vários textos na liturgia durante a semana de muitos que pediam sinais a Jesus, que seguiam porque queriam ver sinais. Que sinais tu nos dá para dizer que é o Messias? Outros queriam sinais no contexto de prodígios, de milagres, de curas. Quantos seguiam a Jesus somente pelo que ele podia dar? E não pelas suas palavras, pelas palavras que eram de vida eterna, mas seguiam por interesse, por outros interesses. Quantos se apertavam para poder ao menos tocar na orla do manto de Jesus? E ainda mais depois que aquela mulher que se arrastou e tocou na orla do manto e foi curada, quantos não queriam se apertar e querer ver Jesus de perto e ao menos tocar na orla do manto, ao verem aquela mulher que foi curada? Quantos corriam ao seu encontro e se prostravam, mesmo os discípulos querendo apartar? Aquele jovem rico que se prostrou diante dele, ninguém impediu, mas ele foi até Jesus e se aproximou. Até as criancinhas queriam chegar perto de Jesus para ver Jesus, e não queriam deixar, e Jesus disse: deixem vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Multidões que iam ao deserto, porque muitas vezes Jesus e os apóstolos iam ao deserto, às vezes para sair um pouco daquela multidão e descansar um pouco, mas a multidão ia atrás. Muitos iam apenas pelo pão, porque viram Jesus multiplicar uma vez, viram Jesus multiplicar outra vez, e aí seguiam Jesus porque qualquer hora ele pode multiplicar uma terceira vez. Então, vamos recolher cestos para levar para casa de pão. Quantos queriam se aproximar de Jesus apenas por isso? Outros queriam se aproximar e ver Jesus para escutar de perto e pegar ele numa contradição. Os doutores da lei, os saduceus, que queriam pegar ele numa contradição e assim levarem a julgamento. E quantos queriam se aproximar para pegá-lo e matar? Como quiseram fazer em Nazaré, jogar no precipício, como quiseram fazer quando ele curava em dia de sábado, e muitas vezes quiseram matar. Mas qual o interesse desses que buscam agora, os gregos, que foram à festa lá em Jerusalém? A Grécia, eram pagãos, mas esses foram para Jerusalém para adorar a Deus. A primeira coisa a perceber aqui é o contexto em que Jesus está vivendo. Ele mesmo conta para nós: agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Esse episódio do Evangelho de hoje acontece pouco depois de Jesus entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho. O povo clamando: o Rei dos Judeus, salva-nos, Hosana. Um pouco antes, de Jesus ir para o Getsêmani, e essas mesmas palavras, o próprio Jesus ia viver na carne. Ele diz: sinto-me angustiado. Ele já estava angustiado. Aquela hora do Getsêmani vai ser o cume da angústia, que ele vai até suar sangue. Mas Jesus já está nesse momento e ele diz aqui: tira-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Aqueles mesmos, os 3 questionamentos que Jesus vai fazer no Getsêmani, são os mesmos questionamentos que ele já está fazendo agora. Foi para esta hora que eu vim, mas é pesado. É duro que o Senhor vai viver. E aí Jesus fala mais do que vai acontecer. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. Quem é o chefe? Vai ser expulso deste mundo? Satanás. Ele vai ser vencido quando ele for pregado na cruz. Quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar a morte que iria morrer. Quando for elevado, a cruz for elevado, ele vai atrair a todos. Por isso que esses gregos já estavam se aproximando de nação pagã. Já estavam sendo atraídos antes mesmo da cruz ser levantada, ser erguida. E quando ela finalmente for erguida, Satanás será vencido, a morte será vencida, e todos serão atraídos a ele.
Quando a cruz for levantada, atrairei todos a mim. Todos serão atraídos para serem salvos pelo Senhor. Como diz na segunda leitura da carta aos Hebreus, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Na consumação da sua vida, no auge da cruz, ele serve de salvação a todos aqueles que lhe obedecem. O mesmo caminho que Jesus faz de ser obediente ao Pai em todas as instâncias, até o último momento, mesmo na angústia, mesmo às vezes percebendo, eu não precisaria viver isso, mas ele diz, foi para isso que eu vim, para ser obediente ao meu Pai, e de livre escolha eu farei. Aqueles também que, por livre escolha, obedecerem a Ele, as suas palavras, se aproximarem dEle, também provarão da mesma salvação, dos frutos da cruz. Paulo depois vai dizer, que a cruz, que era loucura para os gentios, os gregos, que era loucura para eles, que para os judeus era escândalo, para os que creem é força de Deus, para os que creem é salvação de Deus, seja judeu, seja grego, aqueles que acreditarem, se aproximarem diante do Senhor e acreditarem nele, será força de Deus, será graça, será salvação. A primeira leitura vem falar pelo profeta Jeremias dessa nova aliança que vai ser firmada, não como as outras alianças. Deus fez várias alianças com o povo desde o Antigo Testamento, com Noé, com Abraão, com os profetas, mas essa nova aliança é única e definitiva em Cristo. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança antiga que fiz com o meu povo no deserto, mas essa será a aliança que concluirei, definitiva. E depois dessa aliança, imprimirei minha lei em suas entranhas. Hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Todos me reconhecerão, do menor ao maior, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Aqueles que ousarem chegar próximo a Cristo, não somente o Cristo que multiplicou o pão, não se aproximar do Cristo que podia manar dele uma força e ser curado, não se aproximar do Cristo apenas por algo que ele poderia dar, mas tiver a coragem de se aproximar do Cristo crucificado, esse sim, esse gera salvação. Claro que Jesus, os que se aproximavam, Jesus curava, trocava o fardo, dava palavras de vida eterna, mas aqueles que ousarem chegar até a cruz, e não somente estar aos pés da cruz, mas pregado na cruz com Cristo, esses provarão de tudo isso. A sua lei, não uma lei de pedra, mas a lei que vai ser inserida com amor no coração. Esses provarão dessa nova aliança viva e definitiva no Cristo. E aí Davi, no Salmo de hoje, ele fala os frutos disso que vai acontecer. Na imensidão do vosso amor seremos purificados. Seremos lavados todo inteiro do pecado. Serão apagadas completamente todas as nossas culpas. Um coração puro será criado, porque ele vai imprimir aqui dentro. Vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne que saiba amar, que saiba amá-lo acima de todas as coisas, e que possa distribuir esse amor aos outros. Apagada completamente a nossa culpa, um coração puro será criado, receberemos um espírito decidido, seremos tomados da alegria de sermos salvos, da alegria da contradição da cruz, porque a cruz era escândalo, a cruz era tristeza, a cruz era angústia, mas aqueles que ousarem serem crucificados com Cristo, esses provarão dos frutos contraditórios da cruz, que ao olhar poderia gerar tristeza, mas para aqueles que forem com Cristo, será gerada a plena alegria, a plena salvação. Para o Senhor se voltarão todos os transviados. Mas enfim, e os dois gregos que
procuravam se aproximar de Jesus. Jesus sempre sabia a intenção dos corações de todos aqueles que se aproximavam. E nesse episódio, Jesus se aproveita não somente para falar para aqueles gregos, mas para todos. Eram os últimos momentos de Jesus ali. Então ele precisava falar. E ele diz: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Que palavras, né, para falar para dois que estão chegando pela primeira vez de uma nação pagã querendo se aproximar de Jesus. Jesus fala de morte, do grão de trigo que morre, que precisa morrer para gerar. Em primeiro lugar, Jesus está falando dele. Ele é o grão de trigo, por excelência, que precisa morrer para germinar a salvação para os homens. Mas em seguida ele fala de todos aqueles que querem segui-lo, daqueles que querem se aproximar dele. E aí ele fala para os gregos: se vocês querem se aproximar de mim, sejam como o grão de trigo. Quem se apega à sua vida, perde-a. Quem se apega a essa vida aqui, quem quer criar raízes nesse mundo, vai perder a vida eterna, porque vai se prender aqui. Mas quem faz pouca conta de sua vida nesse mundo, quem não se apega a esse mundo, conservá-la para a vida eterna. Quem perde a vida aqui por Cristo, vai salvá-la. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Olha, Jesus fala: se alguém me quer servir, siga-me. Não somente lá nas águas, nas margens do mar da Galileia, não somente de um lado para o outro, de uma cidade para outra, mas Jesus está falando angustiado, já vivendo a angústia, já falando da cruz, e ele disse: se alguém me quer servir, siga-me. Jesus está falando: siga-me até a cruz. E onde eu estarei, você será glorificado. O Pai me glorificará, e aqueles que comigo forem crucificados também serão glorificados pelo meu Pai. Aquele que quer seguir, seja igual ao grão de trigo que é o Cristo. Precisa morrer. Morrer para si mesmo, morrer para suas vontades, para os seus desejos, morrer para o pecado, morrer para as coisas desse mundo, morrer para os vícios desse mundo, morrer para as ideias desse mundo. Nós queremos uma só ideia, e não é uma ideia, é uma verdade que é Cristo. Não é como essas outras ideias que surgem. Não, é uma verdade, é um caminho, é aquilo que gera vida, é Cristo. E a honra para os seguidores de Cristo não são as honras desse mundo, não são glórias desse mundo, não são troféus, os troféus que nós recebemos, medalhas, não são seguidores, mas é a honra que o Pai dará. E essa honra que o Pai vai dar, ela é dada na perseguição, ela é dada nas incompreensões da vida, ela é dada quando nós somos rejeitados, perseguidos. E onde estou, o meu servo também estará. Nosso lugar é na cruz com Cristo. Para aqueles que são atraídos pelo Senhor, o final do caminho, final não, a última parte do caminho terreno é a cruz. Porque quando o grão de trigo morre, não acaba ali, vai gerar para a vida eterna. Nós estamos buscando o Senhor por qual interesse? Os gregos de nação pagã foram adorar o Senhor em Jerusalém. E nós estamos buscando o Senhor por qual motivo? No início eu falei tantos motivos daqueles que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Mas e nós? Estamos sendo atraídos pelo Senhor por qual motivo? Honras, aplausos, seguidores? Porque queremos sinais? Pelo que o Senhor pode nos dar? Para aqueles que sentem medo, a cruz não é para temer. Como eu disse, a cruz, aparentemente, como judeus era escândalo, os pagãos era loucura,
Para nós, ao olharmos para a cruz, é felicidade, é sabedoria, é honra, honra vinda do alto. Gera alegria e não tristeza. Mas só conseguirão provar desses frutos contraditórios que são gerados na cruz aqueles que ousarem seguir até o fim com Cristo, mesmo rejeitados, sofrendo até as últimas consequências. Que o Espírito Santo possa nos ajudar até o fim da nossa vida a não fugirmos do nosso destino, que é a cruz, a não negarmos o Cristo que sempre é fiel a nós e que nos ama e que nos atrai, não somente pelaquilo que Ele pode nos dar, também o resto Ele vai nos dar, mas em primeiro lugar o reino de Deus, e que esse reino finalizou e concluiu na cruz de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.